sobre. Como eu falei lá no início, né, cara? Cara, famílias pretas, quando você. É muito básico quando você chega nesse momento, né? Para você passar por essas situações. A família acaba se tornando uma base para que você comece a trabalhar essas situações cotidianas, do dia a dia, as questões do racismo. Cara, um dos fatores importantes para mim foi a base, cara, a base familiar mesmo. Minha mãe, minha tia, sempre que me ajudaram bastante a lidar com isso. Cara, hoje com 36 anos, eu lido muito melhor com essa situação do que eu lidava há 16 anos atrás, quando eu me formei, sabe? Aprendi como é que funcionam todas as dinâmicas raciais na sociedade brasileira. É uma sociedade que não discute essa questão, cara. Não discute mesmo. Então é bem complicado. Mas a base familiar para mim foi importantíssimo, cara. Importantíssimo. Eu costumo falar, eu ouço muito de alguns amigos pretos, que eu tenho passado por um processo de adoecimento por essas questões de racismo no mercado de trabalho. E eu sempre costumo falar que quanto mais você racializa a sua mente, menos você deixa que essas coisas lhe atinjam, sabe? De uma forma direta. Você aprende a lidar melhor com essa situação, sabe? Então, isso para mim foi importantíssimo, cara. Uma base, família, me ajudando nessa questão, entendeu? Porque é interessante, né? Porque quando você para conversar, mesmo não tendo a formação acadêmica, você conversa com a base mesmo, e você vê que elas passaram pelas mesmas situações há 40, 50 anos atrás, entendeu? Então, aí você pensa, cara, como é que eu posso trabalhar para que eu não deixe que essas coisas continuem se perpetuando em minha mente? Isso é um dos trabalhos que eu faço, sabe? Nos trabalhos sociais. Conversar com as crianças pretas em relação ao racismo. Como trabalhar, como lidar com essa situação na academia, na escola, no mercado de trabalho. Mas acho que um dos grandes aparatos, assim, eu sou muito ligado aos valores africanos. Eu sempre gosto muito de frisar isso, sabe? Sobre o resgate de identidade cultural. E dentro da cultura africana, né? O coletivo, a base familiar é importantíssimo, sabe? Então eu acho que eu sempre aconselho aos meus alunos, cara. Base familiar é importantíssimo para que você passe por essas situações, cara. É isso que eu ia falar, assim, a importância de você ter esse link com a estrutura familiar. Que caso você não tenha realmente isso aí em qualquer, né, qualquer âmbito, né, qualquer situação, né, o aluno mesmo ele não sendo negro, ele já tendo essa dificuldade, se ele não tiver a base familiar já é difícil. E aí eu imagino realmente, dentro de todos os desafios que o negro sofre e a base familiar ser prejudicada, aí mesmo que o cara não vai conseguir essa motivação. E aí o quanto é importante nós, como os professores, tentar puxar isso do aluno, né? Se ele tiver essa dificuldade de família, né? E aí, isso que você está falando é extremamente importante, é extremamente válido a gente poder achar isso aí, né? Você, sendo negro, você tentando buscar mais pessoas e trazer elas para a realidade, isso é um trabalho fenomenal. E aí, cara, na tua, na tua época de faculdade, você já falou de você, mas assim, você conseguiu ver, de repente, alguém dentro da faculdade desanimando ou perdendo a faculdade, ou seja, as dificuldades da faculdade, e Sim, se elas, se isso teve alguma coisa a ver com a questão racial? sim, sim. Alguns anos atrás, eu encontrei um amigo, tá? Também preto, que estudou comigo e ele teve que abandonar, né? Agora eu não me recordo o período. Quando você começa a pegar, você começa a conversar com essas pessoas, quais foram as dinâmicas que fizeram com que ela trancasse, abandonasse a faculdade, cara, o racismo vai estar sempre ali. De uma certa forma, ele vai estar sempre, sabe, tentando, sabe, travar o máximo possível que você consiga dar um passo à frente, entendeu? Sobre questão, como eu falei, a questão socioeconômica, é, uma coisa que acontece muito, né? E eu sempre falo para as pessoas para assistirem uma entrevista com o MV Bill, né? Deu há alguns anos atrás,
sobre quando a mãe dele ficava muito feliz com ele quando ele chegava em casa com dinheiro do que com as notas dele na escola, cara. E as pessoas que eu tive contato na escola, na universidade, desculpa, e que eu tenho hoje em dia, cara, esses fatores são preponderantes, cara. O racismo, cara, todas essas questões vão estar sempre, o racismo vai estar sempre ali, cara, te impedindo, sabe, de dar um avanço, sabe? É a família, é a base. Às vezes você precisa mandar porque você tem a família. Isso acontece também em outras famílias. Mas a probabilidade disso acontecer em famílias pretas é muito maior, sabe? Principalmente porque as pessoas pretas são concentradas numa região da cidade mais distante dos centros, né? É onde está concentrada a maioria das pessoas pretas. Então isso já vai gerar grande dificuldade, sabe, para essas pessoas. Eu tive muitos amigos. Eu tive uma amiga que se formou 2 anos depois de mim e ela falou de toda a dificuldade de eu ser mãe solo, uma mãe preta, como era difícil. Hoje a gente tem alguns professores que têm empatia, conseguem levar os filhos à universidade. Há 16 anos atrás as pessoas não eram tão empáticas assim. Nossa. Entendeu? E toda essa dificuldade, a gente sabe de toda a questão da violência obstetrícia com mulheres pretas. Então isso é muito comum. Todos os colegas que eu converso muito, até hoje, alguns colegas que estão nas universidades falam sobre essa questão. Então toda a questão socioeconômica, a questão da distância, cara, o racismo vai estar sempre ali, cara. Sempre de uma forma ele vai estar atrelado a tudo isso, sabe? Porque é sempre aquela questão que eu também não gosto muito de falar, que tipo assim, 2 vezes mais, você tem que se esforçar 2 vezes mais, sabe? Isso que eu ia falar. Eu não gosto, eu tenho abolido muito esse termo, mas na prática, né, isso tem acontecido muito, né, ainda. E os meus amigos pretos que não conseguiram se formar, quando você conversa com eles assim de uma forma mais tranquila, serena, você sempre vê que o racismo está embutido ali, cara. Muitos nunca mais conseguiram voltar à universidade. Né? Pois é, eu estudei na faculdade pública, né? Já na era em que as cotas já existiam. E dentro da minha faculdade pública, que tinham 60 pessoas, eu lembro aqui de 5 negros só. Né? E aí eu paro para pensar que a sociedade brasileira é de maioria de negros, como é que na faculdade de 60 pessoas que entraram, só tinham 5? Né? E desses 5, hoje em dia, eu encontrei 2 ou 3 só que se formaram. Sendo que um deles, que é uma pessoa próxima, não é uma pessoa muito próxima, mas é uma pessoa que eu tenho contato. Quando a gente foi conversar, assim, eu vi o quanto ele se esforçou o dobro que eu, sabe? O cara já era mestre quando eu fui falar com ele e ele ainda estava desempregado. E aí ele veio conversar comigo, tal. Na época a gente foi, ele entrou, na verdade, para a escola que eu dou aula hoje, né? Ele entrou para o Elite. E ele chegou para mim, ele, pô, tal, já preparei isso aqui para começar a dar aula. Cara, ele já tinha todas as aulas prontas, assim, em PDF, ele já tinha todas as aulas prontas. Falei, cara, tá fenomenal isso aí. Tá muito melhor do que eu faço. Tá muito melhor do que eu faço. Aí ele chegou e falou, não, não sei e tal, para apresentar, eu achei bacana fazer. Ele fez todas as aulas. Sim. Assim, imagino que o desafio dele deve ter sido muito maior e ele já se preparando para isso, ele, beleza, já sei que eu vou me desafiar e vou, né, trabalhar mais do que o normal, né? A sociedade acaba forjando você, né? Dessa forma, como eu falei, né? Todas as estruturas vão forjando você a ter que estar sempre um pouco a mais, doando um pouco a mais. Hoje eu trabalho nos locais que eu trabalho, eu sempre eu não deixo que essas situações aconteçam comigo, real. A primeira vez que aconteceu comigo, eu bati de frente. E também não deixei ninguém fazer toque em cima, tá ligado, da questão racial, sabe? Eu também não aceito isso, sabe? Eu pessoas que nunca falaram sobre o tema e aproveitando a brecha de todas as pessoas falando sobre isso para falar, eu nunca aceitei isso. Então eu sempre resolvi da minha forma essas questões ligadas ao racismo. Isso é muito comum. Eu sempre falo que os estágios, eu fiz estágio na Lagoa e fiz estágio no Jardim Botânico.
E uma vez eu falei para um aluno, que eu tenho contato com ele até hoje, que eu falei, pô, velho, e hoje ele é uma pessoa bem diferente, amadureceu, né? Agora estagiário ainda, né? As pessoas evoluem, né? Algumas pessoas evoluem. Eu falei assim mesmo, velho, tu é meu amigo porque eu sou professor, velho. Porque no dia a dia, se eu estivesse passando, tu ia atravessar. Pô, eu, galego de barba de black, velho. Tu vai atravessar pro outro lado. Você tá aqui porque eu tenho um título acadêmico. Você respeita o meu título acadêmico. Você não me respeita como pessoa preta. Isso é muito comum, sabe? É muito comum. E você conversando com os professores que trabalham, alguns hoje, né? Claro que a demanda, né? Hoje é muito maior. E você conversa e você vê que esses professores continuam passando por essas mesmas situações, sabe? Sempre perguntas técnicas para saber se você sabe que outras pessoas não passam pelas mesmas questões, sabe? Isso é muito comum na área. Isso não é só na Zona Sul, não. Acontece nas academias da Zona Norte, do subúrbio. Como eu falei, está totalmente estruturado e enraizado na sociedade brasileira, sabe? Você mostrar muito mais. E como eu falei, você racializar atualmente faz com que você trabalhe melhor, lide melhor com essas situações, cara. Sabe? Todos os meus colegas políticos que passaram pela universidade também tiveram as mesmas dificuldades. Você ali, sabe, no alto ali, você, no dia da tua colação, e você olhar pro lado, cara, só tem mais 3 pessoas pretas, caralho. Minha turma também tinha 60 alunos, se formaram uns 30 alunos, 4 alunos pretos, sabe? Tipo, já não era muito quando tinha 60, sabe? Então, isso, sabe, cara, 16 anos não é muito tempo não, cara, 16 anos foi logo ali. E essa diferença, isso não mudou muito, não mudou muito. Ainda esse hiato é muito gigante, é muito gigante. Mas ainda é algo muito enraizado, cara, na sociedade, que é algo que você, eu acho que um dos grandes conselhos que eu dou é, como eu falei, é a estrutura, você racializar sua mente, entender como é que funciona, entender o racismo, entender quando você está passando por uma situação de racismo, sabe? Porque quando você começa a entender como é que funciona, você presta muita atenção ao ambiente à sua volta, sabe? E isso você acaba, sabe, dando munição, dando gatilho para que essas coisas continuem acontecendo. A partir do momento que você não se pronuncia em relação àquilo ali. Cara, isso é muito comum. Isso é muito comum. Você precisa socializar a mente, entender como é que funciona o ambiente à sua volta, sabe? E eu, hoje, sempre é uma das coisas que eu sempre falo, sabe, nesse trabalho, sobre isso, sobre E prestar aí, atenção nessas questões. e aí queria te fazer a pergunta que eu gosto de fazer sempre: o que mais te motiva e o que menos te motiva na profissão? Cara, o que mais me motiva, cara, eu gosto muito da aula, cara. Da aula é muito bom, cara. Cara, você Tá. se diverte. Cara, dar aula é muito bom. Cara, cara, assim, você passar conhecimento, cara. Cara, como isso é gostoso demais, cara. Cara, segunda-feira, cara, eu chego segunda-feira e sexta-feira com a mesma alegria. Se eu for dar aula sábado, domingo, com a mesma alegria, cara. Seja na academia, seja na escola, seja na ONG, seja em todos os projetos sociais, cara. Eu gosto da aula, é bom demais, cara. E eu posso falar que hoje, depois de 16 anos de formado, eu dou aula para pessoas maravilhosas, cara. Maravilhosas. Eu acho que quando você se posiciona ideologicamente, politicamente, racialmente, socialmente, você acaba trazendo pessoas assim para próximo de você, cara. Lógico. Cara, isso, cara, isso são custos, isso são escolhas. Então, cara, eu adoro, cara, todos os meus alunos, eu me divirto, cara. Uma aula para você, uma aula para Eliane, é bom demais, eu me divirto. Isso é muito bom, porque eu sei que eu faço bem para mim, eu faço bem para vocês, eu faço bem para os meus alunos. Às vezes você não tá num dia nem tão bem, mas cara, você chega ali, aquela dinâmica, a brincadeira, bom, quando você vê, já passou. Porque eu acho que isso também faz parte do processo de qualidade de vida, né? Não só exercício, mas o papo, a troca, e isso é importante. Cara, então eu gosto muito de dar aula, cara. Dar aula é muito bom, cara. É muito bom. Sou muito rico de coisas boas dentro da minha profissão.
Cara, e uma das coisas que eu menos gosto, né, cara, eu acho que é a desvalorização do profissional de educação física, cara. Colocar como um termo secundário. Eu vi de uma vez numa escola onde eu dava aula, que uma professora falou pra mim, pô, também é mole você dar aula de bermuda, cara. Velho, cara, ela diminuiu toda a minha formação acadêmica em bermuda, cara. Só. Eu falei, pô, velho, não é possível. Aí a gente vai brincando aí dentro. Eu falei assim, pô, cara, quer ir lá pra piscina com os alunos? Vamos lá, vamos trocar. Sabe? E, então você vai, cara. Foi a primeira vez que eu vi falar isso, cara. Tipo, cara, você também é mole. Isso porque eu fui chamar a atenção dela, porque ela queria colocar um aluno de castigo. Eu falei, não, cara, você coloca de castigo ele na sua aula. Agora, a hora da minha aula, você não vai manter ele de castigo, cara. Isso não faz sentido algum. Aí, quando chegou a reunião, ela falou, pra mim também era fácil, porque eu dava aula de bermuda. Não, é Porque, engraçado que você falou é, isso é, agora, mas eu lembrei de uma rotina da época de escola que era péssimo, né? Agora que você está falando, eu tô pensando aqui. Tipo, quando eu era moleque, adolescente, quando a direção, a coordenação queria punir a gente por a gente ter feito alguma coisa errada, eles tiravam a educação física. isso é traumático, cara, isso não existe. Isso é Vai altamente ficar de castigo, vai traumático. ficar fora da educação física. Oi? Não tem nada a ver. Cara, tipo, como é que você vai punir o aluno, cara? Na minha aula, velho? Sabe, isso não existe, isso é altamente traumático. Depois eles perguntam por que, que as pessoas não gostam de educação física. Por que, que as pessoas não procuram aula de educação física? Porque ninguém quer fazer educação física. Cara, pô, ela ficou muito injuriada, cara, porque eu chamei a atenção dela. Eu falei que ele não ia ficar de castigo durante a minha aula. Se ela quisesse punir ele, ela ia punir na aula dela e não na minha aula. Isso é muito. Cara, eu falo, você, isso é muito preocupante, cara. Tipo, colocar a profissão de educação física de uma questão secundária. Isso dá brecha para determinadas questões. Isso você já presenciou alguns alunos questionando situações científicas na sala de aula. Cara, não é nem para ele estar questionando isso, sabe? Eu tenho um aluno que ele é médico. Cara, ele nunca me questionou no trabalho. A gente conversa sobre vários assuntos. Ele nunca questionou. Eu tenho respeito pela profissão dele, tenho respeito pela minha profissão. Eu vejo galera que olhou um blogueiro, um youtuber, questionar, não, mas porque isso não tem comprovação. Não, como não tem comprovação? Você tem algum estudo científico para me provar que isso não é verdade? Não tem. Mas isso é tudo um processo, sabe? De desqualificação da área, desmantelamento da educação, sabe? Tudo passa por esse processo, né? E isso começou nas escolas e esse processo vai aumentando, né? Você vê que em muitas escolas hoje você não conta a prática de atividade física, né? O aluno desconhece, ele não sabe da importância da prática, da qualidade de vida, o quanto isso vai trazer mais para frente. Isso é triste, às vezes é desmotiva os profissionais. Muitos profissionais abandonam a área justamente por causa disso. Claro que tem a questão financeira, né? A desvalorização financeira do profissional, mas principalmente pelo desmantelamento do professor. Há um desmantelamento geral, né, da área de educação. E a educação física tá puxando, sabe? O carro, né? Foi a primeira a ser desmantelada e as outras, né? Logo depois. Isso às vezes é triste, sabe? Eu fico muito preocupado daqui a 25 anos, né? Quando eu não estiver mais atuando, né? Eu pretendo atuar até eu cansar, né? Mas isso por 80, 90 anos, mas eu fico muito preocupado como é que vai ser daqui para frente, cara. Eu acho que eu esperava que esses processos que a gente vem acontecendo aí, de vírus, uma série de coisas, as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência disso, mas não tenho visto, não. É triste, isso é muito triste. E o que você gostaria de deixar, então, para a gente poder encerrar e abrir para eles conversarem com a gente? O que você gostaria de deixar de recado aí para os alunos que querem É, seguir a tua profissão, os alunos negros que querem seguir a tua profissão? o que eu sempre falo, siga o seu coração, cara. Siga o seu coração. Se você realmente quer ser um professor de educação física, siga o seu coração. Conheço muita gente que
não seguiu, né, as suas próprias escolhas e hoje elas sofrem muito por causa disso. A questão financeira é importante, mas cara, sempre tente levar algo ao próximo, sabe? E isso é importante. Eu acho que quando você consegue trabalhar essas duas questões, você consegue ser feliz, sim. Eu sou muito feliz dentro da profissão que eu escolhi. Então, siga seu coração, siga seu pensamento, seja crítico, sabe? Não deixe ninguém, sabe, passar por cima das suas opções, que isso, eu falo que a vida, tudo tem custos, né? E isso lá na frente pode ter muitos custos para você ser uma pessoa não tão feliz, uma pessoa amargurada. Então, siga suas escolhas, siga seus pensamentos, siga o coração. Isso é importante.